Saudações de acordo com o fuso horário. Estamos aqui para mais uma resolução do nosso laboratório prático de número 8, com o tema Como carregar dados em um Data Warehouse usando T-SQL ou TSQL. E, para quem está a chegar agora no canal, não se esqueça de assistir às primeiras aulas para não ficar perdido e de subscrever no nosso canal, ativar os sininhos das notificações e deixar um joinha, ou seja, um like. Sem mais demora, para não tornarmos o vídeo muito longo e extenso, vamos partir para o nosso laboratório. Aqui temos o nosso laboratório e temos como tema, como já referimos anteriormente, como carregar dados em um Data Warehouse usando T-SQL ou SQL. Para quem não assistiu à aula de ontem, corra ao canal e assista e verá que o que será feito aqui é extremamente fácil, porque basicamente uma sequência do que foi feito ontem, então será extremamente fácil. E como sempre, nós temos aqui uma mini introdução da Microsoft que nos diz que no Microsoft Fabric um Data Warehouse fornece um banco de dados relacionais para análise em larga escala. Ao contrário do endpoint SQL, somente leitura para tabelas definidas, em um Lakehouse, um Data Warehouse fornece semântica SQL completa, incluindo a capacidade de inserir ou insert, update e o delete dados em tabelas. Aqui, o tempo estimado é de 30 minutos para a conclusão deste laboratório, mas nós vamos tentar ser sucintos e avançar ao máximo para não terminarmos nestes 30 minutos. Como sempre, temos aqui criar um workspace onde estará armazenados os nossos itens. Para quem não assistiu ou não sabe como criar um workspace ou um espaço de trabalho, corra e assista a primeira aula e verá que é extremamente fácil criar um workspace e também nós fizemos algumas configurações básicas que é necessária no momento de criar um workspace. Nós vamos, desculpa, estou um bocado de dia engripado, por isso vamos já fazer este aqui. Desculpa, peço uma extrema desculpa a todos. Aqui nos pede para nós criarmos o nosso lakehouse ou casa de lagos. Primeiro, por que nós estamos a falar de warehouse, mas estamos a criar um lakehouse? Porque o nosso data warehouse será alimentado com os dados que serão armazenados em um data lakehouse. Então, para isto, eles nos pedem para criarmos um lakehouse e nós sabemos que no lakehouse nós temos uma pasta table e uma pasta files. Na pasta tables, como referi nos outros vídeos, é onde ficam os dados estruturados e na pasta files é onde ficam os dados não estruturados ou semi-estruturados. Então, nós vamos fazer a inserção conforme aqui está na pasta files com o nosso arquivo sales ou vendas do tipo CSV. Vamos fazer isto aqui. Isto já foi feito aqui. Eu introduzi o arquivo e aqui para fazermos isto, depois de nós criarmos o nosso lakehouse, para quem não viu, prefiro mais uma vez, vá e assista às aulas anteriores e verá como criar um lakehouse. Vens aqui nos três pontinhos e vens aqui em carregar arquivos, vens aqui e depois baixas o arquivo. Para baixar este arquivo, tu vens cá no laboratório, devemos seguir sempre o laboratório, porque se não seguirmos a risca o laboratório, nós acabamos cometendo alguns erros. Vamos copiar e vens aqui numa outra aba, Ctrl V, vai aparecer este arquivo aqui no formato CSV dividido por vírgula. Vens com o lado direito do mouse e vens salvar. Aqui saves. Eu vou guardar. Ele vai falar que já existe, então eu posso substituir. Pode salvo. Tá aqui.
Depois disto, você vai encontrar o teu arquivo nas transferências. Vens aqui de novo e encontras aqui, carregas o arquivo. Eu não vou carregar porque já fiz este carregamento. Depois disto, ele fala, conforme está aqui, eu conforme nós temos aqui, para verificar se foi inserido. Depois ele fala para criar uma mesa na casa de lago, ok, mesas em português é tabela, se nós vermos aqui e traduzir para o inglês, create a table in lake house. Ok, criar uma tabela no nosso lake. E para isto, nós, para criar, vermos aqui, nesses três pontinhos, vemos aqui, carregar para a tabela, nova tabela. Depois aqui nós atribuímos o nome da tabela, que ele nos sugeriu que o nome fosse Staging Cells, vem aqui copias, Ctrl C, Ctrl V, cola, diz que já existe uma tabela, sim, sucessivamente. Como eu já criei, não vou criar mais. Depois disto, tu crias, a tabela vem aqui e aqui tens a tua tabela. Nós conseguimos criar a tabela. Aqui temos dados não estruturados e aqui temos dados estruturados. Depois disso, eles nos falam para criarmos o armazém de dados. Ou seja, o armazém é o Data Warehouse. Para isto, nós também já vimos na aula anterior, corra e assista o vídeo anterior, verás como é que se cria um Data Warehouse e que é extremamente fácil de criar e de manejar. Vamos criar e vamos ter uma imagem como esta depois de criar o Data Warehouse. Nós vamos nele, já criei aqui o meu Data Warehouse, já criei aqui, já não está mais porque eu já fiz aqui alguns fotos que vamos ver agora. Depois ele fala para criar a tabela de fatos, dimensão e visualização. Ok. Então ele nos dá este código aqui que diz na sua área de trabalho, selecione o armazém que você criou, na barra de ferramentas do armazém, esse armazém é Data Warehouse, seleciona a nova consulta e em seguida copia e executa o seguinte código. Ok. Vamos executar este código aqui para nós criarmos a nossa tabela. Primeiro aqui nós vamos criar um esquema. Vamos criar um esquema chamado Sales. O que é? O esquema é este aqui. Esse aqui é um esquema, só que esse esquema é DBO. Mas é aqui nós vamos criar um esquema chamado Sales. E depois ele fala se o objeto ID, esse daqui, Sales, é nulo, é vazio, então ele vai criar esta tabela. Então, este código nós vamos criar para criar a tabela fatos, sales, adding customer, certo? Somente isso. E aqui vamos criar uma chave estrangeira, uma chave primária. Aqui tem um parecer. Em um data warehouse, as restrições de chaves estrangeiras nem sempre são necessárias no nível de tabela, embora as restrições de chaves estrangeiras possam ajudar a garantir a integridade dos dados. Elas também podem sobrecarregar o processo de ETL, que é extração, transformação e carga, e tornar o carregamento de dados mais lento. A decisão de usar a restrição de chave estrangeira em um data warehouse deve ser baseada em uma análise cuidadosa dos benefícios e malefícios entre integridade e desempenho. Ou seja, para criar chave estrangeira em um data warehouse, isso vai depender muito dos benefícios e dos malefícios. E para entender estes benefícios ou malefícios, se vai afetar na integridade ou no desempenho dos dados, temos que ler mais sobre a chave estrangeira em um data warehouse para nós percebermos quando é que devemos adotá-la e quando é que nós não devemos adotá-la. Depois disto, nós executamos este código aqui no nosso Data Warehouse. Isto tudo é código SQL. Nós vemos aqui em esquemas. Se nós vemos aqui em DBO, não criou nada, porque nós criamos um novo esquema chamado Sales, que aqui está. Então, aqui nós vemos em tabela e está criado as tabelas. Adding Customer, o cliente, itens e sales. Depois vamos ver o que nos pede. Aqui ele nos pede para criarmos uma views. Aqui create view as create views. Esse é o nome da nossa views. As como isto daqui que aqui está. Aqui ele nos pede para pormos o nome do nosso lake house.
your lake house name. Então, nós copiamos este código que aqui está e o nome do nosso lake house é este que aqui está, este que aqui, e executamos isto daqui e criamos a nossa VLC, que aqui está com o nome agent underline sales. Depois disto, ele diz para explorar e ver a visualização que já fizemos, carregar dados no armazém de dados. Ok, agora que as tabelas de fato e dimensões foram criadas, vamos criar um procedimento armazenado para carregar dados do nosso lakehouse para o warehouse. Graças ao endpoint SQL automático criado quando criamos o lakehouse, você poderá acessar diretamente os dados do seu lakehouse a partir do data warehouse usando o T-SQL. E consulta a gente no banco de dados. Para simplificar esses publicados, você usará o nome do cliente e o nome do item como chaves primárias. Ok. Aqui é onde nós vamos fazer a ligação do nosso data warehouse com o nosso data lake, o nosso lake house, desculpa, o nosso lake house com data warehouse. Ele enfatizou, por isso que devemos sempre acompanhar o laboratório, que graças ao endpoint SQL que é criado automaticamente quando nós criamos o nosso lake house, esse endpoint SQL que foi criado automaticamente é que vai fazer conexão com o nosso data warehouse e que vai nos permitir fazer esta conexão. E ele aqui refere que usaremos o nome do cliente e o nome do item como chave primária. Ok, estamos aqui. E só para realçar, ao criar um procedimento, nós não conseguimos fazer consultas do procedimento. Simplesmente conseguimos executar este procedimento. Depois temos aqui, neste caso, estamos carregando apenas dados do ano 2021. No entanto, você tem a opção de modificar para carregar dados de todos os anos anteriores. Aqui, esse é o comando. Se nós executarmos, eles não nos retornam nenhuma visualização. Agora vamos executar consultas analíticas. Aqui estamos a fazer certas consultas, ok, para nos apresentar dados. Aqui estamos a fazer o cálculo total de vendas na tabela Sales, na tabela Path Sales, aplicar um join na tabela Customer, onde Customer ID for igual a Customer ID, onde o ano é 2020, 2021, quer dizer, estamos a puxar o total de vendas, estamos a puxar o nome do cliente e o total de vendas, onde o ano é 2021. Esse dado está aqui. Nome do cliente é o Customer Name. Está aqui da nossa tabela Customer, da DIM Customer e total vendas. E este cálculo que aqui está, vem da tabela Fact Sales. E para isto acontecer, são tabelas diferentes. Isto está a acontecer por causa desse join aqui. Vamos ver o resultado. E aqui estamos a puxar o nome e o total de vendas. Como utilizamos uma função de agregação SUM, então é necessário que tenhamos o grupo by. Tá? Aqui nós agrupamos por nome do cliente e ordenamos por total de vendas, conforme aqui temos. Depois nós fizemos de novo uma consulta. De novo aplicamos um join, onde utilizamos o de item. Fizemos essa comparação aqui e fomos buscar apenas os nomes dos itens do ano de 2021, total de vendas também de 2021. E aqui temos também o resultado. Depois, nós aqui utilizamos um CTL, CTL Common Tables Expression, como se eu não estiver errado, que começa com a expressão with, com, e aqui o nome da nossa tabela, as como selecionamos, e aqui temos um case when, estamos a falar caso este nome
esse nome é este item, ou o nome deste item, comece e termine com helm, então retorne este daqui. Depois, nós temos aqui um parecer, ele fala o resultado desta consulta, mostra o principal cliente de cada categoria, bicicleta, capacete e luvas, com base no total de vendas. Por exemplo, João Calme é o principal cliente da categoria. Ok. Então, depois de executarmos essa consulta SQL, nos retornará esta consulta, nos retornará este resultado. Aqui temos as categorias que aqui estão, o nome dos clientes e o total de vendas por cada cliente. Depois disto, ele aqui nos fala, neste exercício nós criamos um Lakehouse e um Data Warehouse com várias tabelas, onde nós ingerimos dados e usamos consulta entre banco de dados para carregar dados do Lakehouse para o Data Warehouse. Além disso, nós usamos ferramentas de consulta para realizar consultas. E aqui temos um recurso de limpeza que no meu caso, não vou limpar o meu. Vou fechar isto. Ele o que nos diz é que pode vir aqui, vens aqui em configurações do Workspace. Não, aqui não. Tu vens aqui em Workspace, vens nesses três pontinhos, é mesmo aqui configuração do Workspace. Depois descasca para aqui e remover Workspace caso seja um Workspace simplesmente de estudo. Então, por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do nosso sexto laboratório. E para quem chegou agora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, partilhe, deixe um like. E conforme diz o Ernesto Bartolomeu, que aleno, que amor.